Karl Marx é considerado um dos intelectuais mais influentes do mundo ocidental. Sua obra mudou as análises nos campos das ciências sociais e humanas. Conceitos como materialismo histórico, classes sociais e consciência de classe, alienação e mais-valia foram desenvolvidos por este pensador. Veremos tudo isso neste vídeo, mas antes, baixe um mapa mental para te ajudar a seguir o conteúdo. E não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo do Toda a Matéria. Vamos lá? Karl Marx foi um filósofo, ativista político e um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. Nasceu em 5 de maio de 1818, em Trèveris, então Prússia, Alemanha. A cidade estava localizada na bacia no rio Reno. Possuía abundantes recursos minerais e estava próxima à fronteira francesa. As tropas napoleônicas haviam ocupado a região e introduzido ideias de liberdade e democracia que favoreciam a burguesia. Tudo isto, porém, terminaria quando Trèveris voltasse à Prússia e os antigos privilégios da nobreza fossem restabelecidos. É neste contexto que nasce Marx, no meio de uma família judia sem problemas financeiros. No entanto, nesta época, os judeus tiveram que escolher entre se converter ou perder direitos civis. Seu pai, advogado e conselheiro de justiça, prefere tornar-se luterano e educar os filhos em escolas não religiosas. Mais tarde, por inspiração paterna, estudou Direito na Universidade de Bonn e depois se transferiu para a de Berlim. Nesta universidade, descobriu sua verdadeira vocação, a filosofia. Aproxima-se dos discípulos de Hegel e estuda seus escritos sobre a dialética, que seriam tão importantes para fundamentar suas teorias. Casa-se com a aristocrata Jenny von Westphalen, que colaboraria nos seus escritos e pesquisas. Também ajudaria a manter as despesas da casa e os numerosos filhos do casal. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conheceu Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, o periódico é fechado pela polícia e Marx vai para Paris. Na capital francesa, toma contato com socialistas como Proudhon e anarquistas como Bakunin. Também testemunha a reação dos operários franceses aos efeitos da Revolução Industrial. Perseguido na França por causa das suas críticas ao rei da Prússia, Marx é expulso do país, a pedido do embaixador prussiano. Muda-se para a Inglaterra em 1849 e ali permanecerá até sua morte. Em Londres, conhece a dura realidade do operariado, pois sem uma legislação específica, as jornadas nas fábricas inglesas superavam 14 horas por dia e as condições de trabalho eram insalubres. Marx e Engels fundam em 1864 a Associação Internacional dos Trabalhadores, mais conhecida como Primeira Internacional. Esta organização pretendia unir o proletariado de todos os países, fundar um partido independente e tomar o poder. Após a morte de sua esposa, em 1881, Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se. Faleceu em Londres em consequência de uma bronquite, no dia 14 de março de 1883. Agora que você conhece um pouco da vida de Karl Marx, vamos ver os principais conceitos de sua teoria? O materialismo histórico estuda as relações entre o trabalho e a produção de bens nas sociedades. Então, para o materialismo histórico, é a produção material e não as ideias ou uma força divina que fazem mover a história. As mudanças sociais e econômicas, como revoluções, guerras, disputas pelo poder, seriam impulsionadas por motivos econômicos. Por isso, a sociedade estaria dividida entre aqueles que possuem os bens de produção, a burguesia, e aqueles que não possuem esses bens, somente sua força de trabalho, o proletariado. Assim, existe uma tensão entre os interesses de cada uma dessas classes. Como a burguesia não pretende mudar seu status, cabe ao proletariado lutar para transformar a situação através de organizações políticas. Classe social é o grupo, dentro de uma sociedade, onde se reúnem pessoas da mesma condição econômica.
No capitalismo, segundo Marx, existem duas grandes classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia está formada pelos detentores dos meios de produção, ou seja, aqueles que possuem máquinas e capital para transformar a matéria-prima. Do outro lado, temos o proletariado, que só possui sua força de trabalho e seus filhos. Aliás, a palavra proletariado vem de prole. Por isso, o proletariado tem que vender a sua mão de obra para os burgueses. Estes sempre vão querer conservar o poder com o objetivo de manter sua posição social. Curiosamente, apesar da exploração, o proletariado não tem consciência do seu valor. Com medo do desemprego e acostumado a obedecer, o proletariado deve descobrir sua força e combater a burguesia. É neste momento, quando os trabalhadores entendem que são explorados e se revoltam, que acontece a história. Não por acaso, o Manifesto Comunista, uma das obras mais populares de Marx e Engels, começa com a frase: "A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classe." A palavra alienação vem do latim alienare, e significa tornar alguém alheio a algo ou a alguém. O trabalho alienado surge quando o trabalhador perde a posse dos meios de produção e passa a ser compreendido como parte da linha de montagem, assim como as máquinas e ferramentas. O trabalhador, então, assume uma única função: gerar lucro. Trata-se, portanto, de uma alienação socioeconômica, onde a fragmentação do trabalho produz a fragmentação do saber humano. A divisão social do trabalho, enfatizada pela sociedade capitalista, contribui para o processo de alienação do indivíduo. Afinal, os cidadãos que participam do processo de produção de bens e serviços acabam por não usufruir deles. Por isso, a alienação legitima o controle social. Um exemplo é o dos trabalhadores da construção civil. Pedreiros, carpinteiros e encanadores levantam edifícios luxuosos, mas dificilmente poderão morar em algum deles. Segundo a teoria marxista, eles são alienados. A mais-valia representa a relação entre o tempo necessário para realizar um trabalho e sua remuneração. Como, por exemplo, podemos pensar no seguinte: para suprir as necessidades básicas de vida, como moradia, educação, saúde, alimentação, lazer, etc., o salário de um trabalhador é atingido com o trabalho diário de 5 horas. Desta maneira, ele só necessita exercer sua função durante este período. No entanto, o sistema capitalista lhe impede de trabalhar somente 5 horas. Assim, 3 horas a mais por dia, ele deve exercer sua função, e esta diferença é que será o lucro do sistema capitalista. Este fenômeno foi chamado de mais-valia. Essas foram as principais ideias de Marx que influenciaram pensadores do mundo inteiro. O primeiro país a colocá-las em prática foi a Rússia, em 1917, quando Lenin e Trotsky lideraram a Revolução de Outubro neste ano. Depois da Segunda Guerra, países como a Alemanha e a China também adotaram o socialismo como forma de governo. Nas ciências sociais, observamos vários autores utilizando as categorias marxistas em campos tão diferentes, como a pedagogia, a arte e a psicanálise. Agora que já vimos os principais conceitos marxistas, vamos fazer uma revisão? Materialismo estuda as relações entre o trabalho e a produção de bens nas sociedades. Classe social, grupo dentro de uma sociedade onde se reúnem pessoas da mesma condição econômica. Consciência de classe. O proletariado deve descobrir sua força de trabalho e combater a burguesia. Alienação. O trabalhador perde a posse dos meios de produção e passa a ser compreendido como parte da linha de montagem, assumindo uma única função: gerar lucro. Mais-valia. Relação entre o tempo necessário para realizar um trabalho e sua remuneração. Gostou? Ficou mais claro para você? Tem um mapa mental com todo este conteúdo. É só clicar no link para baixá-lo. Inscreva-se no canal
E não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber sobre Marx e seus conceitos. Até a próxima!